Mas o título dessa palavra aqui, na minha Bíblia, tem assim: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Desde o dia que o pastor falou que eu teria essa oportunidade aqui, que ele me fez, né, o convite, e na hora que ele falou, a palavra que me veio à mente foi essa. E eu fiquei orando para Deus confirmar, para ver se era isso mesmo, e fiquei orando e a palavra era essa. E eu fiquei meditando todos esses dias o que Deus quer falar aos nossos corações por meio desta palavra. É apenas um versículo e eu fiquei muitos dias pensando. Eu não dou título à pregação, porque pregação não tem título, né? Deus fala de forma pessoal e especial aos nossos corações. Mas se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu diria que é uma receita para a salvação de todo crente. É um versículo só. Mas quando eu fui meditar e estudar e pesquisar, só eu escrevi 2 folhas. Imagina se eu fosse aprofundar mais, se tivesse tempo para aprofundar ainda mais. Então é muita coisa que a gente pode extrair desta passagem para as nossas vidas. Quando Jesus aqui, nós nos deparamos com esta palavra, Jesus estava ali falando para os seus discípulos acerca de sua morte e ressurreição. Ele estava dizendo ali que convinha padecer, que convinha sofrer, que ele ia morrer, mas que ao 3º dia ele ia ressuscitar. E aí quando Jesus começa a falar, e aí Pedro ficou preocupado: mas Senhor, tu vai ter que sofrer tudo isso, mas Senhor, Pedro ficou muito preocupado, e Pedro chamou Jesus à parte e foi questionar. Irmãos, Jesus fala de forma pessoal e especial aos nossos corações. Ninguém que busca Ele, que fala com Ele, fica sem resposta. E ali Jesus falando não só a Pedro, como ele viu aquela dúvida ali no coração de Pedro, aquela ansiedade, podemos dizer até angústia no coração de Pedro, diante daquilo que Jesus relatou que ele ia sofrer. Aí Jesus vai, olha e chama a todos e fala, porque o interesse de Jesus é que todos nós venhamos estar na presença dele para fazer a vontade dele, entendendo que estamos fazendo de coração, aceitando a vontade dele para nós. E ali quando Jesus chama a multidão, e a Bíblia é muito clara, ele diz aqui, chamando, convocando, Jesus está fazendo um convite a todo aquele que quisesse chegar a ele. Jesus, estamos aqui nesta manhã porque fomos convidados pelo Senhor, convidados a participar da salvação, convidados a ser moradores do céu, convidados a ser servos dele. Jesus, na palavra, ele faz vários convites, e só para citar algum, lá em Mateus 25:34, ele diz, olha, vinde benditos de meu Pai para o lugar que está preparado. Em Mateus 11:28, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados. Irmãos, Jesus está sempre nos convidando à presença dele. Lá em Apocalipse ele diz, se alguém abrir a porta, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Todos nós que estamos aqui, eu creio no Senhor, que já aceitou esse convite de Jesus. Tem alguém aqui, irmãos, nesta manhã que ainda não fez uma aliança com o Senhor? Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não fez o compromisso de servir a Deus, de ser selado pelo sangue do Cordeiro para se tornar filho de Deus? Tem alguém nesta manhã? Eu quero conhecer você. Amém, irmãos? Então todos nós que estamos aqui nesta manhã, porque aceitamos este convite, Jesus chamando a si a multidão. E ali, Paulo, a multidão se reuniu, né? E se achegou porque as pessoas gostavam de ouvir Jesus. As pessoas tinham sede de aprender de Jesus. E ali, quando Jesus acabou, que ele diz, olha, se alguém quiser, se alguém. Irmãos, o se todas as vezes que a gente coloca é como condição. Se eu for, se eu fizer, se eu falar, se eu puder. Não é assim que a gente diz? A gente usa muito o se na nossa vida, e esse se quer dizer condição, quer dizer que você tem ali uma opção. Então quando Jesus está dizendo se, é se alguém quiser, se sentir o desejo, se querer,
se dar lugar, se buscar. E aí Jesus fala, se alguém quiser. Olha a condição de Jesus. E aí na palavra de Deus a gente vai olhar que tudo que Jesus fala aos nossos corações, Ele nos dá como opção. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele é fiel à sua palavra. Lá em Malaquias Ele diz, olha, eu, o Senhor, não mudo. Por causa disso, vós não sois consumidos, ó filhos de Israel. A Bíblia diz que Jesus nos deu um livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Eu gosto de falar sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o direito que nós temos de conscientemente fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus. Isso é livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher fazer a vontade de Deus ou fazer a sua vontade. Então, quando Jesus fala, se alguém quiser, quer dizer, olha, pensa, reflita, se você quer, se você deseja. É um sim. Lá em Crônicas, ele diz, lá no 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lá em Crônicas 7,14, tem vários sis. Quer dizer, várias condições, várias opções para você escolher conscientemente se você quer servir a Deus ou não. Se você quer fazer a vontade de Deus ou não. Você tem a opção. Você tem o livre-arbítrio, o seu direito de escolher. Mas nós, como servos de Deus, damos prioridade a escolher a vontade de Deus para nós. E aí depois que ele diz assim, olha, se alguém quiser vir, aí ele vai e diz assim, após mim. Aí eu pergunto a vocês, nós temos andado atrás de Jesus, irmãos? Porque após quer dizer depois, né? Após quer dizer depois. Aí Jesus aqui, ele é muito claro, se alguém quiser vir após mim, quer dizer, nós andamos atrás de Jesus, porque quando nós andamos atrás de Jesus, nós vemos por onde Jesus anda e nós seguimos os seus passos. Então a palavra é muito clara. Nós precisamos, enquanto servos de Deus, andar atrás de Jesus. Tem gente que quer andar na frente de Jesus. Aí de vez em quando andar para trás, Jesus não está vendo não, mas Jesus está lá atrás. Você deixou Jesus lá atrás. Então em teus passos, irmãos, o que Jesus faria? Se você não tem observado o Senhor, se você não tem andado atrás do Senhor, como é que você vai saber o que Jesus faria? Então o nosso desejo enquanto cristão deve ser de fato andar atrás de Jesus, porque por meio das atitudes de Jesus, por meio do andar de Jesus, por meio de tudo aquilo que Jesus faz, nós vamos aprendendo e nos tornando seus seguidores. Porque enquanto servos de Deus, nós somos seguidores de Cristo. É isso que a palavra cristão quer dizer. Um Cristo pequeno, porque Jesus é o Cristo grandão. Mas nós somos o Cristo pequeno, quer dizer, imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo ensina isso, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos fazer da vontade do Senhor a nossa vontade, alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Porque quando nós não fazemos isso, nós pecamos, e além de estar pecando, nós também atraímos essas consequências para as nossas vidas. Então esse após mim quer dizer que nós temos andar atrás de Jesus. Por isso que Jesus estava convidando a multidão e convidando os seus discípulos. Aí depois que Jesus diz, olha, se alguém quiser vir após mim, aí vem a primeira condição aqui, a primeira lição que eu tirei desta palavra, que é o negue-se a si mesmo. O verbo negar quer dizer atitude. O verbo é ação. Negar. Então você precisa negar os seus desejos, você precisa negar as suas vontades, você precisa negar o seu eu. Porque todo ser humano tem algo dentro de si que chama ego. O ego é vontade, o ego é desejo, o ego é da carne. E a gente, para servir a Jesus, tem que negar esse ego, porque o ego ele nos leva à vaidade. Ele nos leva a querer fazer a nossa vontade. Então, quando a gente toma a decisão de andar após Jesus, a primeira atitude que nós
precisamos ter é negar. O negar, ele significa renunciar aos nossos desejos egoístas e vontades próprias, para que a vontade de Deus, ela prevaleça na nossa vida. Um dos exemplos, irmãos, mais difíceis que eu acho na Bíblia é a história de Abraão, que está lá em Gênesis. E aí Abraão chega, Deus vai e fala assim: olha, Abraão, eu quero que tu me dê teu filho, teu único filho. E a gente olha, né, irmãos? Abraão teve aquele menino com 100 anos. Era o único filho. E Deus falou para Abraão: eu quero que tu me dê teu filho, teu único filho. E Abraão negou isso? Abraão negou? Abraão não negou o seu único filho a Deus. E naquele momento, quando Abraão, ele não cumpre a vontade do Senhor, ele estava negando ali a sua vontade, ele estava negando o seu desejo, ele estava negando até a sua esperança. Ele estava negando porque ele queria obedecer a Deus. E é fácil, irmãos, obedecer? Numa situação dessa, quem de nós aqui, irmãos, faria isso? Nós podemos glorificar o Senhor, porque o Senhor é bom e misericordioso. Eu também só tenho uma filha, se Deus me pedisse, irmãos. Mas a Bíblia diz que o Senhor não nos dá prova além daquilo que podemos suportar. Deus sabe o que permite para mim e para você, porque Ele conhece o nosso coração, como Deus conhecia o coração de Abraão. E Deus sabia que Abraão não ia negar. E ali Deus viu que Abraão foi sincero. Abraão levou o menino, preparou o altar, preparou a lenha. Oh, glória a Deus. Irmãos, a presença do Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Deus está testificando esta palavra, irmãos. Abraão negou seu único filho, mas muitas vezes a gente, como servo de Deus, a gente não quer negar nem o nosso sonho para orar. Deus está falando comigo, irmão. Deus está repreendendo a mim mesmo. Então, irmãos, quando Deus pede, que a gente negue a si mesmo, quando a gente tem essa atitude de negar, a gente está demonstrando o nosso amor a Deus. A gente está demonstrando que a gente é servo. Quando a gente nega a nós mesmos, esse negar não quer dizer, irmãos, que o Senhor vai nos pedir algo difícil, algo impossível, não. Mas Ele pede tão somente que a gente dê prioridade à sua vontade, dê prioridade à sua presença, negando muitas vezes o desejo de sentar ali para ver filme, né? Sério, maratonar, que a gente gosta de fazer isso, né? Mas a gente tirar um tempo também para orar, tirar um tempo para meditar na palavra, tirar um tempo para visitar um irmão, tirar um tempo para Deus, negando a nossa vontade de ficar ali quietinho na nossa zona de conforto. A gente precisa negar nós mesmos, sabe para quê, irmãos? Para que o Senhor cresça nas nossas vidas. E negar a si mesmo, ele também envolve uma mudança de perspectiva. Quando a gente nega a nós mesmos, a gente também passa a ver as coisas de uma forma diferente. Porque a partir do momento que a gente nega, que a gente dá lugar, a gente começa a olhar com um novo olhar, que é o olhar que Deus quer que a gente tenha. Porque quando a gente dá lugar, a obra do Senhor ela é feita nas nossas vidas. Aí eu dou um exemplo para vocês, um exemplo de Paulo. Paulo, quando nós nos deparamos com Paulo aqui na palavra, quando Estevão foi ali apedrejado, eu acho linda a morte de Estevão, quando ele olha pelo céu aberto. E Paulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Ele estava ali para perseguir os cristãos. Até quando ele estava indo ali para Damasco, ele ia para perseguir os cristãos. E no meio da estrada ele teve um encontro com Jesus. E quando Paulo ali, ele aceitou o Senhor, ele negou a visão que ele tinha antes. Então aquelas escamas ali que caíram dos olhos de Paulo, e a Bíblia diz, que caíram-se dos seus olhos como escamas. Naquele momento ali, não foi só aquelas escamas que caíram. Caiu o eu de Paulo. Caiu o ego. Caiu a prepotência. Caiu a arrogância. Porque a partir daquele momento ali, ele negou tudo que ele fazia antes. Ele negou tudo que ele já possuía antes. E a partir daquele momento,
ele passou a ver de uma forma diferente, ele começou a olhar diferente. Então, quando nós negamos a nós mesmos, a nossa perspectiva também muda, o nosso olhar também muda. E Paulo, que via antes os cristãos como seres que precisavam ser perseguidos, ser presos, ser castigados, ele passou a enxergar como servos do Deus vivo. E toda a vida dele foi mudada, toda a vida dele foi transformada. Então, quando Jesus pede ali, negue-se a si mesmo. Amados, o negar a si mesmo também é um ato de humildade. Quando a gente nega a nós mesmos, a gente também está reconhecendo que nós não somos o centro do universo e que precisamos da graça, da misericórdia de Deus para viver. Nós reconhecemos que aqui nós não somos nada, que nós não temos nada e que tudo é do Pai. Isso é humildade, irmãos. E o Senhor se agrada. Então, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, reconheça que você não é nada, reconheça que você não tem nada, reconheça que é tudo de Deus. Comece a olhar diferente. Comece a pensar o que Jesus faria. É um questionamento que eu sempre faço. Uma vez eu li um livrinho chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? E essa pergunta, ela sempre martela na minha mente, porque a gente tem uma natureza humana terrível, né, irmãos? E aí eu penso assim, diante disso, o que Jesus ia fazer? E eu, como serva de Deus, como é que eu tenho que fazer? A gente, irmãos, tem que se permitir ser controlado pelo Espírito. A gente tem que se permitir viver como servo de Deus. Sabe para quê, irmãos? Para que a gente dê testemunho de que verdadeiramente a gente serve a Deus, de que Jesus, ele mora no nosso coração. Porque de que adianta eu dizer que eu sou crente se eu acho segundo a minha vontade e não a vontade de Deus? Se eu faço o meu querer e não faço o querer de Deus na minha vida? Então, que tipo de cristão estamos sendo nós na presença de Deus? E eu digo sempre que na nossa caminhada o mais importante é o testemunho. Porque o que eu falo de mim mesmo não tem valor. Mas aqueles que trabalham comigo, aqueles da minha família, aqueles com quem eu convivo, são eles que me conhecem. Então nós temos, irmãos, que ter essa preocupação e esse cuidado enquanto servos de Deus. Quando a gente vê aí o Pedro ali, eu dou um exemplo, né, de humildade. Jesus falou assim, olha Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E de fato aconteceu. E Pedro negou a Jesus. Mas a Bíblia diz que depois ele se arrependeu, botou o fogo e ele reconheceu. Ele foi humilde para reconhecer que ele tinha errado. Ele foi humilde para reconhecer que ele agiu mal ali quando ele negou a Jesus. Porque quando ele negou a Jesus, ele não só negou a Jesus, mas ele negou também a sua fé. Estava negando ali tudo que Jesus havia feito. Então ele reconheceu. E ele orou e ele pediu a misericórdia. Então é um ato de humildade. Para além disso, o maior exemplo de negar a si mesmo é Jesus. Quando nós vemos Jesus ali, irmãos, no Monte das Oliveiras, né, que ele estava ali orando, na noite que foi traído, Jesus estava muito angustiado. E ele orou por várias vezes e ele ficou ali orando. E vocês podem se lembrar claramente, eu acho que todo mundo sabe isso de cor. E Jesus falou assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Não foi assim que Jesus falou? Se queres, passa de mim este cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Era fácil, irmãos, para Jesus passar por aquele momento? Era fácil enfrentar aquilo que Jesus sabia que ele ia enfrentar? Ele estava ali orando, esperando que os acusadores viessem. Aquele ali foi o último momento que ele teve de serenidade. Foi aquele momento ali. E ele fez essa oração. Passa de mim este cálice. Todavia que não seja a minha, mas a tua vontade. E essa deve ser, irmãos, a oração de todo crente. Lá no Pai Nosso, quando Jesus estava ensinando os discípulos a orar, e ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes a gente ora, e tem muita gente que ora o Pai Nosso, né, de forma, eu acho, até leviana, e diz isso, seja feita a tua vontade, mas da boca para fora. E nós, enquanto servos de Deus, a gente tem que meditar e refletir se verdadeiramente estamos dando lugar ao Senhor para que a vontade dele seja feita na nossa vida.
assim na terra como no céu. Porque, irmãos, dessa forma, aí nós vamos experimentar, como Paulo diz, lá em Romanos 12:2, e aí ele termina, eu vou ler só a parte, ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra esse versículo no seu coração, Romanos 12:2, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente deixa o nosso livre-arbítrio, né, toma a decisão de aceitar o convite de Jesus, andar com Ele, dar lugar à sua palavra, negando a nós mesmos, nós temos a oportunidade, o privilégio, eu vejo como um privilégio, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. E tudo que Deus faz é bom. E aí a segunda coisa que eu fiquei observando, eu fiquei meditando neste versículo, e aí Jesus falou assim, negue-se a si mesmo, vírgula, tome a sua cruz. Mas, irmãos, tem gente que vê a cruz como um fardo. Aí tem hora que alguém até fala assim, né? E às vezes eu já ouvi muito lá no trabalho, assim, não, aqui é minha cruz, né? Porque tem uma pessoa que precisa de cuidado, tem alguém doente, e fala, não, aqui é minha cruz. E na hora a gente até ri, nem brinca com isso. E eu fiquei refletindo, a cruz é um fardo, irmãos? Quando Jesus fala conosco assim, tome a sua cruz, ele está falando assim, tome um fardo e bota nas suas costas? O que vocês acham? Aí eu fiquei pensando, aí eu volto de novo lá para Mateus 11:28, né? Aí Jesus fala assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Aí chega no 29, Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí no 30 ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E uma cruz é leve, irmãos? Não é. Então nós, enquanto cristãos, não podemos ver a nossa cruz como um fardo. Porque a cruz também, ela não é literal. A cruz é um simbolismo. Jesus, quando carregou aquela cruz, ele carregou no sentido literal, porque ele ia morrer naquela cruz, e o morrer na cruz naquele tempo não era uma coisa comum, era algo que aconteceu com Jesus. Aquilo ali era uma punição comum ali entre os romanos. Então eles preparavam a cruz, botavam ali a pessoa, né, o condenado, a carregar aquela cruz, e ele passava pelas ruas da cidade ali, e ele ia levando aquela cruz, e isso era um espetáculo para aqueles assistidos, dizer, olha lá, ó, morte de cruz, era uma morte cruel, uma morte vergonhosa. E ali eles fizeram isso com Jesus, e Jesus levou aquela cruz. Então a cruz para nós ali, o simbolismo, quer dizer para nós, Jesus estava dizendo para mim, para você, eu estou levando essa cruz, eu estou indo morrer no seu lugar. Eu estou passando essa vergonha, estou passando por esta morte para morrer no seu lugar. E quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele quer dizer que nós, enquanto cristãos, temos que morrer para o mundo e viver para Deus. Aleluia. É isso que Jesus quer dizer para mim e para você. Então a cruz, ela simboliza o sofrimento e a dor que Jesus suportou por nós. Tomar a nossa cruz significa estar disposto a suportar as dificuldades e os desafios que enfrentamos nas nossas vidas em nome de Cristo. E são poucos, irmãos, desafios? Não são, são muitos. Lá em Mateus 10:38, Jesus diz assim, olha, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E tomar a cruz aqui, aí eu digo aos irmãos, e eu aprendi isso há muito tempo, que a cruz é renúncia. Porque renunciar não é fácil. A gente tem desejo, a gente tem vontade, a gente tem sonho, a gente tem plano, mas quando a gente segue a Deus, a gente precisa renunciar à nossa vontade, os nossos planos, os nossos projetos, para andar alinhado à vontade de Deus, alinhado ao querer de Deus. E quando a gente faz isso, a gente está tomando a nossa cruz. Quer dizer, nós estamos fazendo a nossa renúncia. Nós escolhemos fazer a vontade de Deus ao invés de fazer a nossa. Então isso é o tomar a cruz.
então a gente está levando aquele sofrimento, porque Jesus primeiro sofreu por nós. Então, tomar essa cruz é renunciar. Renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso desejo, renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso ego. Está sempre refletindo o que eu tenho que fazer para agradar a Jesus. Qual é a cruz que eu tenho que tomar hoje? E qual é a renúncia que eu tenho que fazer hoje para servir a Deus? Jesus, ele renunciou, quando ele pegou aquela cruz ali, quando ele aceitou a vontade de Deus, porque ele pediu que se Deus quisesse, que Deus livrasse ele. E aí ele disse, não, então seja a tua vontade. E ali, quando ele aceitou a vontade de Deus e ele pegou aquela cruz, ele estava renunciando também o desejo dele. Então Jesus é nosso maior exemplo. E não é difícil, a gente só precisa ter. Porque a partir do momento que a gente anda após Jesus, para fazer a vontade de Jesus, a nossa cruz ela não é pesada. Porque o fardo de Jesus é leve. Porque tudo que Deus faz é bom. Porque a sua vontade é perfeita e agradável. Aleluia. E ali Jesus vai, eu estou olhando a hora, só tem um pouquinho. E aí Jesus termina o versículo dizendo, né? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, e depois Jesus vai e diz assim, e aí, siga-me. Né? Jesus está convidando a todos nós a seguirmos. Muitas vezes a gente entra, quem tem redes sociais, e aí você entra lá, né? Recebe os convites para seguir as pessoas. Quando você vai seguir ali, você paga alguma coisa para seguir? Você ganha alguma coisa também para seguir alguém? E para que segue? Para ver, né? Para olhar ali tudo que a pessoa postar e ali você vai seguindo. Mas seguir a Jesus é diferente. Quando Jesus diz siga-me, quer dizer andar após ele, fazendo a sua vontade, dando lugar a ele. Porque eu seguir aqui, sabe o que significa, irmãos? Obedecer aos mandamentos de Deus. Fazer a sua vontade. Deixar que o seu querer prevaleça nas nossas vidas. Lá em João 10, 27, diz assim, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Irmãos, vocês acham que foi assim, de forma aleatória, que Jesus citou o exemplo das ovelhas? Jesus podia ter citado aqui qualquer outro animal, mas Jesus colocou a ovelha. E nós, enquanto servos de Deus, devemos ter também a atitude da ovelha. Imagina que a ovelha ela tem várias características interessantes. A ovelha é mansa, a ovelha é obediente, a ovelha ela é confiante. E ali o pastor ele vai direcionando, ele vai guiando. E Jesus usou esse exemplo, ele diz, das minhas ovelhas eu sou conhecida, elas ouvem a minha voz e me seguem. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem dado ouvidos à voz de Deus quando Deus fala com você? Ai, mas Deus não fala comigo, Deus fala. Aí eu te afirmo, Deus fala com todos nós, João. Você sabia, João? Deus quer falar contigo, João. Deus quer ter um particular contigo, João. E tu não tem dado lugar, já é leitura. Tu não é mais inocente, não, João. Deus tem te visto, os olhos do Senhor estão sobre você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor andará são como chamas de fogo. E Deus quer ter um particular contigo, Deus quer te dar uma experiência. Porque Deus quer que tu ande após ele. Porque a vontade de Deus é melhor do que a tua. Não pense que sozinho tu vai conseguir, porque tu não vai, João. E Deus está falando contigo nessa manhã. Pelo nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E abraçar o mundo com as mãos, hein? Rebeldia, mas dê lugar. Dê lugar. Porque toda ação tem uma reação. E a consequência não é boa da desobediência. Mas dê lugar. Dê lugar. Se volta para Jesus. Porque Jesus tem falado contigo, tu tem ouvido e tu não tem dado lugar. Jeremias 33, 3, né? De falar. Então, amados, quando nós, como ovelhas, ouvimos a voz do Senhor, nós damos ouvido. O pastor, ele chega, as ovelhas o olham e as ovelhas, elas vão se aproximando, porque elas conhecem o pastor. E Jesus, ele nos vê também assim, como o seu rebanho.
Nós precisamos, enquanto rebanho, dar lugar ao Senhor, para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor, nos colocando mesmo como ovelhas. Todo cristão precisa ter essas características: mansidão, obediência, confiança no Senhor, que a gente traduz em fé. Fé na palavra de Deus, que nos garante que Ele fará o melhor por nós. Fé de que verdadeiramente a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós muitas vezes achamos que melhor é fazer a nossa vontade, que melhor é fazer o nosso querido. E não é. Jovens que estão aqui, meus meninos, melhor é a vontade de Deus para a tua vida. Melhor são os sonhos que Deus tem para você. Então, amados, quando a gente segue a Jesus, a gente também obedece. Nós todos estamos aqui nesta manhã também por obediência. Essa para nós, os servos do Senhor, é uma manhã de festa. É um momento de glorificação, porque estamos aqui por obediência ao Senhor. Quando Jesus ali instituiu a ceia, Ele disse: fazei isto em memória de mim. E quando nós damos lugar ao Senhor, nós obedecemos ao Senhor para fazer a sua vontade. E a ceia, ela é um dos passos para seguir a Jesus, porque ela demonstra a sua obediência. Se nós lermos lá em Mateus 26, quando Jesus estava ali celebrando a ceia com os seus discípulos, a Bíblia diz assim: olha, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E aí ele segue dizendo: fazer isso em memória de mim. Então, quando a gente diz memória de Jesus, cada vez que a gente vem participar da ceia de Jesus, nós declaramos que somos seguidores de Cristo, que estamos fazendo a vontade dele, e que isso aqui é um simbolismo em memória dele, que morreu para que hoje nós tivéssemos acesso à salvação do Pai. Estamos também neste momento proclamando a volta de Jesus, porque ele disse que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E quando nós lemos, ele diz assim: olha, vinde benditos de meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Mateus 26. Então nós estamos aqui participando deste momento, participando da ceia do Senhor, também para proclamar a volta de Jesus, que tem lugar preparado para todos nós, que naquele dia vai olhar e vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Então, cada vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos proclamando a volta de Jesus, e faremos isso também até que Ele venha, né? Fazer isto em memória de mim. E por último, eu quero dizer aos irmãos, o ato da ceia também é um ato de agradecimento ao Senhor. Quando nós tomamos a ceia, nós agradecemos o sacrifício de Cristo na cruz. E ali Jesus, né, levou aquela cruz, nós também vamos levar a nossa. Tem um corinho que diz assim, né, aquele corinho da cruz: até por uma coroa proclamo. Vamos fazendo as nossas renúncias até o dia que Jesus nos chamar na glória e recebermos a coroa da nossa salvação. Então a ceia também, ela é um agradecimento ao Senhor pelo sacrifício de vida e morte. E lá em João 3,16 diz, né, por que Deus fez isso, irmãos? Por que Deus permitiu que Jesus morresse na cruz? E João 3,16 ele nos dá a resposta: porque Deus, vamos falar todos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está explicadinho, né, irmãos? Trocadinho em miúdos. Porque Deus tem um amor muito grande pela mim e pela tua vida. Glória a Deus, então, aleluia. Que todos nós, não só hoje neste culto de ceia, mas que cada vez que tu vier para o culto de ceia, tu venha de coração grato, tu venha feliz e agradecido pelo sacrifício de Cristo na cruz, sabendo que tu
está andando após Jesus, que tu está negando a você mesmo, que está todo dia fazendo as suas renúncias e está dando lugar, seguindo os passos do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nesse momento eu convido os irmãos, pontual, eu convido os irmãos para de pé, amém, irmãos, para estarmos orando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.